noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, que hoje entrevistou o professor, pesquisador, professor universitário e climatologista Carlos Nobre, estão convidados a continuar conosco agora, prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura. Nesta segunda-feira nós vamos receber o secretário estadual de saúde, Dr. Pedro Pascoal. Vamos falar aqui sobre vários assuntos. Claro que um dos principais será essa grande façanha do governo do Acre. Somando no geral já são mais de 54 mil procedimentos no Opera Acre. Somente este ano foram mais de 11 mil procedimentos. Como sempre, Narciso Mendes está com a gente aqui na bancada de debatedores e entrevistadores. E o doutor Robson Aguiar substitui hoje o outro titular do programa, que é o Osmir Lima, que viajou. Seja bem-vindo, doutor Pedro Pascoal. Muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite, Muniz. Boa noite, Robson. Nosso decano, Narciso. Sempre um prazer estar aqui, né? Segundo convite. Vamos adiante, falar um pouquinho de saúde. Eu acho que é a primeira vez esse ano aqui, né, doutor? Esse ano é a primeira vez. Seja bem-vindo mais uma vez. Na tribuna. Vocês me colocam logo na cabeceira para pagar a conta? Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Boa noite, doutor Robson Aguiar. Boa noite, grande Muniz. Muniz, deixa que eu faça aqui o primeiro pedido aqui ao secretário. Pode fazer. Que o Osmir Lima... Tendo nossos cumprimentos a ele. Não, ele está com a saúde dele muito má. Está cuidando da saúde, não é muito má, não. Está cuidando da... Quando ele voltar, o senhor também cuida da saúde dele? Com o maior prazer. Com o maior prazer. Pedido feito, pedido atendido. Nós vamos ao intervalo comercial. Faça um desafio difícil. Cuidar da saúde é comigo mesmo. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Como eu falei agora há pouco, na abertura do programa, nós temos o prazer de receber hoje o secretário estadual de saúde, doutor Pedro Pascoal, que já é um dos destaques dessa equipe vitoriosa comandada pelo governador Gladson Cameli, comandando uma das pastas mais importantes do governo, que é a saúde. O pessoal costuma dizer que o poder público deve se preocupar principalmente com esses três setores: saúde, educação e segurança pública. Não necessariamente nessa ordem. Doutor Pedro, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. É impossível a gente começar esse programa sem exaltar essa façanha do governo, essa façanha da saúde comandada pelo senhor. Somente esse ano, mais de 11 mil procedimentos. Como o governo consegue fazer tanto em tão pouco tempo? Muniz, eu acho que o primeiro ponto, né, que tem que ser levado à população, a todos que nos assistem, é que nós não estamos vendendo uma saúde de primeiro mundo. Nós temos total convicção que muita coisa ainda precisa ser melhorado, muitos pontos precisam ser fortalecidos, as nossas portas de emergência, pronto-socorro, maternidade, UPAs, ainda precisam de uma atenção maior, mas que nos primeiros 3 anos nós, de forma consciente, responsável, remanejando o recurso no local onde deveria ser aplicado, no fortalecimento das nossas regionais de saúde, Cruzeiro do Sul, Brasileia, nós focamos no que era o maior gargalo: a demanda reprimida de procedimentos, consultas com especialistas e cirurgias. Nós tivemos um apoio do governo federal, acho que é importante frisar que houve sim uma participação do governo federal, não da maneira como nós gostaríamos. Né? Todo mundo sabe que o Ministério da Saúde ele não faz saúde pública propriamente dita. O governo federal ele entra com o cofinanciamento das políticas públicas. E o que nós estamos observando estatisticamente é que nós temos cada vez menos investimento do governo federal nos estados e municípios voltados para a saúde. Então, isso é uma curva que está decrescente. Se nós fizermos um histórico aí, nós saímos de 55% em 2002 para 43% em 2023 de
recurso do governo federal investidos em estados e municípios e, consequentemente, nós temos que cada vez mais estados e municípios alocar recursos para que isso aconteça. Mas nós estamos alocando de forma consciente, nós conseguimos dar uma chacoalhada. Hoje o Fundo Estadual de Saúde ele dobrou a sua arrecadação, hoje nós estamos trabalhando com uma média de 480 milhões ano, coisas que não existiam em anos anteriores, era uma média de 200, 220 milhões. Então, através de política pública responsável, através de equipe técnica preparada, compromissada, que nós conseguimos entregar alguns resultados diferentes. Mais uma vez eu friso, nós não estamos vendendo uma saúde de primeiro mundo. Nós sabemos que nós temos muitas coisas a serem corrigidas, mas que até dia 31 de dezembro de 2026, nossa equipe vai estar totalmente compromissada em entregar no que foi colocado como responsabilidade. Doutor Narciso. Ô, secretário, o Estado moderno, às vezes chama de neoliberalismo. Eu não gosto dessa expressão. Eu gosto de tratar do Estado. E as 3 principais obrigações do Estado são educação pública, saúde pública e segurança pública. Em relação à educação pública, o nosso caminhar tem sido muito mau. Se você utilizar os dados das instituições nacionais ou multilaterais, como o PISA, que avalia a nossa educação, a gente não vai bem. Aí vem a segurança pública. A segurança pública ela é vista com um determinado visão política. Um diz que bandido bom é bandido morto, outros dizem que bandido bom é bandido recuperado, ressocializado, e vem a tua incumbência, a saúde. Essa, além de tudo, não pode esperar. Nós esperamos por uma melhor educação, por uma melhor segurança pública, mas o cara que está doente, que está com apendicite aguda, que eu não sei a nomenclatura, ele quer que o problema dele seja resolvido já. E não tome isso como elogio, porque senão o senhor pode se surpreender com alguma crítica que eu vier fazer. Mas como é que o senhor, em tão pouco tempo, deu uma nova cara à saúde pública do Acre? A saúde, ela, assim como a segurança pública e o planejamento da educação, ela é 24 horas por dia, né? Então, a nossa equipe, ela se propôs, se debruçou a trabalhar 24 horas por dia. O governador nos deu a missão de tentar corrigir os gargalos que nós tínhamos anteriormente. O SAMU ele me deu uma boa bagagem, né? Ele me fez conhecer os nossos 22 municípios. Então eu entendi o que cada município estava precisando. Lógico, né? Nosso maior gargalo hoje ainda é a mão de obra qualificada, né? O subespecialista, para dar vazão nas demandas que a gente ainda tem, nas filas que estão reprimidas. Mas, Narciso, eu vou voltar um pouquinho na sua pergunta e eu vou lá em 86, quando você foi eleito deputado federal, não foi isso? 86? Foi, mas você não votou em mim, não. Não votei, não era nem nascido. Mas eu vou voltar, eu vou voltar lá como deputado federal, porque é o seguinte, a gente precisa falar de saúde pública. Para fazer saúde pública, a gente precisa de recurso, né? E, salvo engano, em 89 começou a discussão do SUS, né? 88 na Constituição, e nós tivemos aí a formulação da lei. Em 2007 chegamos na Lei Complementar 141. A Lei Federal Complementar 141 é aquela que estabelece os mínimos constitucionais para estados e municípios, tanto para a educação quanto para a saúde, né? Os municípios eles ficam com 15% para a saúde e 25% para a educação. E o estado 12% para a saúde e 25% para a educação. Eu digo que a saúde ela tem um piso, mas ela não tem um teto. A partir do momento que eu começo a ofertar consulta, eu vou diagnosticar o meu paciente. Se eu diagnostico o meu paciente, eu tenho que ofertar exames para chegar ao diagnóstico, de fato, né? Mas eu tenho que ofertar tratamento. Esse tratamento ele pode ser químico,
através de remédio que eu tenho que distribuir, ou tem que ser cirúrgico, dependendo da situação. E a partir do momento que eu trato ele, eu preciso reabilitar uma fisioterapia e reinserir ele na sociedade. A questão é que lá em 89, quando começou essa discussão, que chegou na Lei Complementar 141, nós tínhamos uma pirâmide etária com uma base muito larga, ou seja, muita natalidade, muita criança, muito adolescente, muita população jovem, que para a saúde ela custa, não vou falar que é barato, mas que ela é muito mais em conta do que uma saúde de um adulto e de um idoso. Claro. Vamos lá, uma pneumonia na criança a gente trata, vou colocar um número aqui fictício, R$1.000. Um stent que eu coloco no coração de um idoso infartado é 14, 15 mil reais. Então essa é a desproporção. E nós tivemos essa Constituição, né, a Lei Complementar 141 criada, colocando 12% para o Estado lá em 2007, onde nós tínhamos ainda aquela base larga. Hoje a população nossa está envelhecendo. Hoje nós temos já uma pirâmide etária que ela está começando a ficar gordinha, vamos dizer assim, se tornando um losango, um barril. Exatamente. E aí com isso aquela população que era jovem está começando a adoecer. E aí eu questiono, será que 12% de mínimo constitucional é suficiente para fazer saúde? Para a gente continuar fazendo saúde, a gente precisa de mais investimento. E tendo um pouco desse panorama, né, de mínimo constitucional, do que é o orçamento, do que é financeiro, de um planejamento bem feito, bem executado, entendendo entendendo as nossas particularidades da saúde, do que é fazer saúde na floresta amazônica, a gente consegue desenhar uma política efetiva. Eu friso mais uma vez, eu não estou vendendo a saúde de primeiro mundo, mas nós evoluímos significativamente. O Cruzeiro do Sul, quando se perguntava qual era o melhor hospital de Cruzeiro do Sul, o pessoal falava aeroporto. Para vir para Rio Branco ou para fora? Ou para fora do estado. Hoje nós temos neurocirurgia em Cruzeiro do Sul, ressonância magnética em Cruzeiro do Sul, aparelho de cateterismo. Paciente infarto em Cruzeiro do Sul, ele é tratado em Cruzeiro do Sul. Infarto em Mâncio Lima, ele é tratado em Cruzeiro do Sul. Infarto em Rodrigues Alves, ele vai para Cruzeiro do Sul. Antigamente tinha que pegar uma UTI aérea, deslocar o paciente para Rio Branco. Então nós evoluímos significativamente. Nós tivemos quimioterapia, Narciso. A quimioterapia hoje é realidade em Cruzeiro do Sul. O oncologista que dizia que não era possível colocar o especialista lá em Cruzeiro do Sul, 20 anos de gestão, 20 anos que ficaram no poder, diziam que não era possível regionalizar. Nós mostramos que dá para fazer. Nós temos um oncologista que é muito mais barato pagar a passagem do oncologista, pagar a carga horária do oncologista lá em Cruzeiro do Sul do que trazer 50 pacientes para Rio Branco. É conta dos meus amigos, né? É conta básica, é matemática básica. É mais barato você ofertar a saúde de forma regionalizada do que trazer o paciente para perto, para o paciente. E por falar nisso, rapidinho, secretário, pelo planejamento de vocês, quando que o Hospital de Brasilé, Habitacionândia ou Chapuri poderá atender com a mesma qualidade da de Cruzeiro do Sul o Alto Acre? Já existe um planejamento da Secretaria, né? Na verdade, isso já é pauta de discussão desde o primeiro dia que nós sentamos, mas nós precisaríamos ter todo o estudo de quanto custa o hospital, o que ele oferta hoje, qual que é a população que é atendida. Eu precisaria ter um diagnóstico do hospital e da regional para ver o que era possível fazer. Poderá ser em Brasileia mesmo, acho mais central, né? Nós já temos uma estrutura física criada, inclusive em governo anterior, que ficou obsoleta por muito tempo. Né? Ficou ociosa. E a estrutura física, muito bem feita. Hoje nós temos 4 centros cirúrgicos, né? Que funcionam no Operacre, é um ponto de atenção do Operacre, e que nós não conseguimos evoluir colocando especialistas, os especialistas que são necessários para funcionar o plantão 24 horas, assim como os especialistas que são necessários para conduzir o ambulatório. Então, nós provocamos uma audiência pública, né? O promotor Juliandro conduziu a audiência pública, achei muito produtiva aquela audiência pública, com vários questionamentos, pontuando, né, os problemas que são crônicos, falta de especialistas, psiquiatras, ginecologistas, infectologistas, pediatras. E eu falei, falta
de esforço da nossa equipe não foi. Concurso público foi publicado. Concurso público foi chamado. Não cumpriram, não tivemos as vagas preenchidas. Abrimos processo seletivo simplificado. Também não tivemos vagas para especialistas preenchidas para os interiores. Contratamos de forma emergencial, mas o valor que é pago para o especialista aqui na capital, ele não vai para o interior pelo mesmo valor. Então, nós temos ali uma sazonalidade, ou seja, nós temos profissionais que ficam por um determinado período e acabam não indo mais. Então, a gente precisa resolver de uma forma concreta. O modus como o Hospital Regional do Juruá é conduzido é um case de sucesso para o estado do Acre. O terceiro setor, ele não deve ser colocado como um vilão. O que precisa ser, a reflexão que precisa ser feita é, está sendo feita administração direta há muito tempo e os resultados estão sendo os mesmos. Está na hora de virar a chave, tentar uma nova modalidade. Lógico, de forma responsável, com órgãos de controle fiscalizando, instruindo como deve ser feito, Procuradoria-Geral acompanhando toda a formulação do processo, para que até o final da gestão, nosso compromisso até o final da gestão, a gente conseguir evoluir nessa situação. Pedro, a UTI aqui do pronto-socorro é referência praticamente em toda a região norte. Eu sou testemunha disso. Como é que está em Cruzeiro do Sul? Cruzeiro do Sul, nós estamos finalizando a reforma da UTI. Nós iremos inaugurar agora, ainda esse mês, mais 10 novos leitos na UTI, no Hospital Regional do Juruá. Eu gostei da sua fala, né? Parece que é algo que nós estamos puxando sardinha para o nosso lado, mas algumas situações elas precisam ser reconhecidas. Nós tivemos uma paciente de 27 anos, procedente de Porto Velho, que estava na suspeita de intoxicação por metanol. Essa articulação entre os estados fez com que a paciente, que ficou em estado gravíssimo, infelizmente foi a óbito, nossos sentimentos a todos os familiares, essa boa relação entre os estados da região norte fez com que essa paciente fosse transferida para o estado do Acre, onde é referência em transplante hepático, para que ela eventualmente fosse transplantada aqui, para que ela tivesse a chance de sobrevida. Infelizmente, ela chegou muito grave, foi descartada essa infecção por metanol, intoxicação por metanol, mas onde eu quero chegar com isso? A paciente que teve seu quadro agravado em Porto Velho foi transferida para Rio Branco, porque aqui nós somos referência em tratamento de terapia intensiva e referência em transplantes de órgãos. Eu não vou falar nem transplante hepático, porque o transplante renal voltou a funcionar, transplante de córnea é um sucesso e agora estamos transplantando tecido ósseo. Então, a sua pergunta até o final do mês nós estaremos inaugurando 10 novos leitos lá no Hospital Regional do Juruá. Ainda dá tempo nisso? Sim. Doutor Pedro, metanol. Metanol. Virou o creme da moda, né? Você liga a televisão, o Acre está preparado? Ou já há vestígio de um primeiro caso de intoxicação pelo metanol? O Acre está preparado. Está preparado. A relação que eu tenho com o Ministério da Saúde é uma relação boa. Nós fomos um dos primeiros estados a receber os antídotos. Hoje nós temos 30 ampolas de etanol endovenoso, que é o antídoto utilizado para tratamento, e chegaram mais 16 ampolas do outro antídoto. Então nós temos 2 linhas de tratamento. Sem contar que todo o suporte que o paciente precisa, diálise, leito de terapia intensiva, isso aí nós já ofertamos há muito tempo. A sua equipe está de prontidão? Prontidão. Acabou. A equipe de vigilância notificou 2 pacientes já, e é importante frisar também para a população, de forma rápida aqui, que notificação é diferente de confirmação. Claro. Notificação é uma obrigação da secretaria. Se eu tenho um paciente suspeito... A notificação é preventiva. A notificação é investigar até o fim se esse paciente é ou não é, para ofertar de forma correta o tratamento dele. Estranho seria se não houvessem notificações. Sim. Diante de um caso de extremíssima repercussão no país, se nós não tivéssemos esse caso, seria tanto quanto suspeito, né? Ok. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. São apenas 2 minutos. Continue com a gente.
Perfeito. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo hoje o secretário estadual de saúde, doutor Pedro Pascoal. Registramos aqui a presença da Isabelle Farias, da assessoria do secretário, e também do nosso amigo Raimundo Saldanha, autoridade lá do bairro 6 de Agosto. Claro, contamos também com a sua audiência, você que nos prestigia na capital, também no interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, de Capixaba, Plácio de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente no canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15. No Brasil e no mundo, você nos prestigia pela internet, através do nosso portal na internet e também o nosso canal no YouTube, TV Rio Branco 8.1. Ok? Quem se habilita a fazer a próxima pergunta agora? Doutor Robson agora. Doutor Robson. Doutor Pedro tocou num ponto muito interessante e pelo Brasil afora isso já acontece, doutor Pedro. Nem sempre o Estado, a administração pública, consegue cuidar da saúde. E São Paulo e estados do Sul têm, entre aspas, terceirizado, não no sentido vulgar, mas no sentido de transferir a execução de alguns serviços para a iniciativa privada, que acaba sendo também um parceiro da administração pública. Eu falo assim porque já ouvi infelizes comentários que essa transferência da execução para a iniciativa privada vai prejudicar, piorar a saúde, quando o estado de referência como São Paulo e alguns estados do Sul têm dado um grande exemplo que a iniciativa privada é uma parceira da administração pública. Como é que você consegue, com o orçamento que tem, fazer esse balanço entre cuidar do que existe, né, dos problemas da saúde, e fazer um planejamento para trazer iniciativa privada também para ajudar na saúde do Acre? Bom, é importantíssima essa pergunta, viu, Robson? Nós temos, acho que tudo. Nós temos, em todas as áreas, nós temos cases de sucesso e situações de falhas, né? O pessoal demoniza muito, né? Até perdão pela palavra, mas demoniza muito a questão da terceirização aqui no estado do Acre. Mas nós olhamos lá para Cruzeiro do Sul e nós não escutamos críticas relacionadas ao Hospital Regional do Juruá. A gente escuta falar do pronto-socorro, da maternidade, das UPAs, do Hospital de Brasileia, mas não se escuta críticas do Hospital Regional do Juruá. É um serviço que funciona, é um serviço que está estruturado, é um serviço que não atrasa pagamento de profissional. E aqui eu quero até parabenizar o nosso governador, porque uma das situações que ele foi promessa de campanha desde a primeira campanha dele foi a questão do pagamento em dia dos nossos profissionais. E isso está sendo cumprido à risca. Mas voltando ao tema da terceirização, a gente até muda o termo para tentar construir uma nova política, que é a contratualização da saúde. Criam narrativas dizendo que o SUS vai passar a ser pago, vão começar a cobrar o paciente na hora da consulta. Isso não existe. Para nós gestores, né, eu digo gestores estaduais e municipais, eu vou colocar o estado do Acre como exemplo. Eu tenho 49 unidades de saúde para administrar. Dessas 49 unidades de saúde, eu tenho que me preocupar: manutenção predial, manutenção de equipamentos, compra de remédios, compra de insumos, alimentação, segurança patrimonial e vai embora, né? Tecido para fazer lençol, lavanderia e vai embora. Hoje são mais de 996 contratos firmados com a Secretaria de Saúde. O gestor da pasta ele tem que executar política pública de saúde, o que está desenhado lá no SUS, as portarias que são pactuadas no Ministério da Saúde. Ele não tem que ficar preocupado em apagar incêndio de um dipirona que faltou na unidade Y. Isso aí é canalizar energia para o que tem que ser feito. É muito mais prático eu ter um contrato para uma determinada entidade filantrópica e ela me entregar atendimento de qualidade, taxa de mortalidade baixa, taxa de infecção baixa, rotatividade de leito, ter leito disponível para internar paciente, executar cirurgias, que são metas que podem ser desenhadas dentro de um contrato. E consequentemente, entregar a saúde da população e eu cobrar um único contrato para aquela determinada unidade de saúde, para que a gente consiga, do que administrar 990 contratos
tendo que se preocupar porque a assistência porque vamos dizer assim, os laboratórios se uniram e falaram que não ia cotar o preço do dipirona lá no Acre, porque o Acre é longe e aí o processo dá deserto. Que é o que acontece. Eu não tenho rabo preso com nenhuma distribuidora farmacêutica, sim. Enfim, para não poder falar isso. A empresa farmacêutica ela se une quando o preço não está de agrado, a contento, e fala, ninguém participa do pregão tal, do estado tal, do município tal. E esses pregões eles dão deserto. E aí, consequentemente, falta medicamento na ponta. Não é por falta de orçamento, não é por falta de financeiro. Isso aí está dentro do planejamento estadual de saúde, do planejamento anual de saúde. Está lá. Aquele quinhão, aquela fatia do bolo está reservada para comprar remédio. O que acontece é que as empresas nem sempre têm o compromisso com o paciente que está lá na ponta. Ô, doutor Pedro, eu fui deputado federal que não tenho saudades. E é um bom nome. Não. Entre 86 e 90. E entre 90 e 98, a minha esposa foi deputada federal. Então, 12 longos anos, eu era um freguês, no mínimo mensal, de Rio Branco, Brasília, Rio Branco. Aquele tempo, não tinha um único voo de Brasília para cá que não tivesse 2, 3, 4, 5 acrianos com tampão nos olhos, que tinha ido para Goiânia fazer alguns tratamentos que hoje estão sendo feitos aqui no Acre. Eu pergunto, a que se deveu esta ação? Pontualmente, cirurgias oftalmológicas, a terceirização. Que já são feitas aqui. São feitas aqui. A saúde complementar ela passou a ser terceirizada e nós evoluímos. Exemplo disso, paciente oftalmológico, paciente que infarta, para quem não sabe, o cateterismo no estado do Acre ele é terceirizado. As imagens no estado do Acre são terceirizadas. A ortopedia no estado do Acre é terceirizada. 2016, eu estava no SAMU e eu tive, por alguns momentos, a maca do SAMU presa, ou seja, a ambulância ficava parada e baixada, porque a maca estava presa no pronto-socorro, porque eu não tinha mais maca para colocar o paciente. Quando ia ver, era paciente ortopédico, aquele fixador externo, esperando 15, 20, 30 dias para ser operado por falta de prótese. Hoje a ortopedia ela é terceirizada, e se ela não operar o paciente em 48 horas, a gente não paga a conta. Ou seja, tem metas, tem prazo para cumprir. E isso quem ganha é a população. O paciente entrou, é estabilizado, é operado, uns 3, 4 dias recebe alta, volta para a reabilitação. Com isso eu dou rotatividade de leito e o paciente não fica no corredor. Hoje o paciente ortopédico não fica mais no corredor. É que falta mais informação nesse sentido. Muitos dizem, liberou geral, vão fazer o que quiserem. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Agora, a outra pergunta, é possível praticar os mesmos preços ou até diminuir, já que tem menos burocracia? Vejo que sim. É. Quando a gente coloca na balança e começa a avaliar, eu fiz um estudo comparando o Hospital Regional do Juruá e o Hospital de Brasileia. O Hospital Regional do Juruá, ele, levando em consideração o quantitativo populacional da regional, ele custava para mim R$ 22,40 por paciente. Né? A conta ela não é tão simples assim, né? Mas eu peguei a quantidade a população do Vale do Juruá e dividi pelo valor que é pago mensal para o Hospital Regional do Juruá. Ver essa proporção aí. Da mesma forma, eu levantei tudo que é gasto no Hospital de Brasileia e dividi pelo quantitativo populacional também. O senhor dispõe de pessoal capacitado para fazer isto exatamente? Tenho. Tem? Tenho. Nós escolhemos, o governador Gladys, ele deixou a Secretaria de Saúde à nossa disposição. Ele falou, Pedro, vou te nomear e você monte a sua equipe para trabalhar. E o viés dele sempre foi, escolha pessoas técnicas, pessoas com gabarito, pessoas que saibam fazer saúde. Esse foi o maior pedido dele. Vamos deixar essa saúde mais humanizada, que é outro gargalo nosso, outro um grande desafio nosso, e vamos levar a saúde para perto da população. A bandeira dele sempre foi essa.
Ao invés de trazer o paciente para a saúde, vamos levar a saúde até ele. E aí, quando eu fiz o cálculo do que eu gastava no Hospital de Brasileia, eu cheguei num valor de R$ 43,80. O dobro. O dobro, entregando 30% dos serviços que eu entrego em Cruzeiro do Sul. Um ótimo Cruzeiro do valor. Sul eu tenho 10 leitos de UTI. Cruzeiro do Sul eu tenho centro cirúrgico que funciona 24 horas. Eu tenho leitos de enfermaria, tenho pronto atendimento pediátrico, tenho pediatria e todos os especialistas ali necessários. E em Brasileia eu tenho clínico geral atendendo apenas. E não tenho leito de UTI, não tenho centro cirúrgico que funciona 24 horas, enfim. São as particularidades. Tá. O outro lado pode reclamar a questão de oportunidade, de negócios para cada um. Mas quem está tocando deve também manter praticamente a mesma rede de prestação de serviços também? Muniz, a proposta que a gente fez, Cruzeiro do Sul é uma OCIP, Isso. né? A proposta que a gente está fazendo é de OS, Organizações Sociais. Aí tu vai falar, Pedro, qual que é a diferença? É quase a mesma coisa. A diferença é que aqui eu tenho de 20% a 30% da participação social, ou seja, Entendi. o Conselho Estadual de Saúde vai Entendi. fazer parte da comissão. De 20% a 40% do poder, de membros do poder público na comissão. Eu posso colocar um Ministério Público aqui para acompanhar todas as políticas perto. públicas que forem desenhadas. Aliás, em tempo, E aqui esqueci, não existe conselho administrativo. esqueci de falar, mas o senhor foi eleito vice-presidente do Conselho Nacional Isso. de Saúde. Que pode isso pode representar de bom para nós aqui na região? A tratativa mais direta com o Ministério da Saúde. Menos né? burocracia. Menos né? burocracia. Mais agilidade. Um né? acesso total a todos os secretários ali do Ministério da Saúde. E, querendo ou não, uma aproximação. Sim. Né? Sempre prezo muito pelo diálogo, pela conversa e aproximação com os nossos vizinhos, principalmente, Amazonas e Rondônia. Isso. No qual quero mandar um abraço aqui para o secretário Jefferson, Isso. secretária Nayara. Aproveitando, doutor, chegou uma pergunta aqui, não sei se procede. O Hospital do Idoso mudou alguns procedimentos? É verdade que só está atendendo a partir de 80 anos? Não. Os procedimentos, eles são agendados, né? Todo paciente que tem um agendamento, ele tem que passar, dar entrada lá na atenção primária, Isso. fazer a avaliação com o clínico geral. O clínico geral vai identificar os pontos que estão sendo questionados e ele vai fazer o encaminhamento para fazer um ambulatório no Hospital do Idoso. Mas o Hospital do Idoso, ele é uma ala, na verdade ele é chamado de Hospital do Idoso, mas ele é uma ala da Fundação Hospitalar. Ele tem os leitos, são 38 leitos hoje no Hospital do Idoso, que servem para a internação dos pacientes que precisam, né, de alguma situação, mas nós temos também um ambulatório ali que faz a consulta de geriatria. Aliás, um dia que eu fiz a visita lá, sem menosprezar as outras unidades de saúde, nem parece ser um serviço público ali, doutor. Não sei até quando vocês vão conseguir manter o mesmo padrão de qualidade. Vamos tentando. Nós vamos a mais um intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, recebendo o secretário de Saúde, doutor Pedro Pascoal. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Se você chegou agora, muitíssimo obrigado pela audiência. Você é da capital do interior. Nós estamos aqui a conversar desde o início do programa com o secretário estadual de saúde, doutor Pedro Pascoal. Doutor Robson, por favor. Pedro, semana passada eu fui na UPA e estava cheia, estava lotada, na UPA da Sobral. E aqui longe de atrás de algum culpado ou caça às bruxas, longe disso. Mas será que não seria melhor uma coesão das UBSs com as UPAs? Será que está um pouco desconectado? Olha, a gente tenta achar uma solução para corrigir, né, essa eventual falha. Existe uma particularidade no estado do Acre, no qual a média e a alta complexidade
é de responsabilidade do Estado. Como assim? O que significa isso? Lá para fora, São Paulo, Minas, Bahia, nos grandes centros, as UPAs são de responsabilidade do município. Não vamos longe não, vamos aqui do lado. Em Porto Velho, o Hospital João Paulo II, o principal pronto-socorro do Estado, ele é de responsabilidade municipal. A maternidade, eu não vou me lembrar o nome, eu acho que é uma das maternidades, a maternidade propriamente dita de Porto Velho, ela é de responsabilidade municipal. Eu não estou jogando responsabilidade, não estou tirando do meu colo, mas nós precisamos entender que os hospitais que estão nos municípios do estado do Acre são de responsabilidade do Estado. E isso, de uma certa maneira, sobrecarrega o Estado. O Estado é para cuidar do quê? Da ressonância magnética, do cateterismo, do tratamento de câncer, dos exames de alto custo, da alta complexidade. Mas, se vem dando certo assim, não vamos ser nós que vamos mexer. Nós precisamos achar uma solução para as UPAs. Mãe Esperança é o nome da maternidade. Maternidade Mãe Esperança, é isso mesmo. Isso. Nós precisamos achar uma solução para isso. A estatística nacional diz que 60% dos atendimentos em UPAs, a nível nacional, são de fichas verdes e azuis. Ou seja, pacientes que não correm risco de vida. Pacientes que poderiam sim ser atendidos nas UBS. O que a gente tem que entender é que o perfil de atendimento numa unidade básica de saúde é um perfil de atendimento agendado. É a saúde preventiva. Você vai procurar o atendimento para que o clínico geral lhe avalie como o todo. Quando eu digo o todo, é entendendo as suas particularidades familiares, sociais, ambientais e trace uma estratégia de ação de forma preventiva. Já as UPAs, elas atendem o paciente que se encontra com uma dor aguda, uma febre, uma Você não vai diarreia. agendar atendimento emergencial. Não Exatamente. Tem como. É a hora que Só acontecer. que nós temos pacientes que são de perfil de UBS que procuram as UPAs. Renovação também, de né? receita, uma dor na coluna que tem 10 anos, que procura um encaminhamento para o cardiologista. Então, esse paciente é para estar lá na UBS. O problema é que as UBS nem sempre conseguem atender toda a demanda que é necessária. Mas nós estamos instalando um procedimento, foi feito o teste na UPA da Sobral e está sendo implantado agora no pronto-socorro, que também é um dos maiores gargalos. Falam que tem muita gente esperando pronto-socorro. E é um protocolo novo, é um protocolo de atendimento chamado Fast Track, no qual esses pacientes recebem um atendimento especial, esses azuis e verdes, e podem ser reclassificados de acordo com a identificação do médico para outro tipo de atendimento mais complexo, com necessidade de internação, exames complementares. Mas eu vejo que é um conjunto de fatores, né? É um conjunto de fatores. Nós temos uma população que ainda tem dúvidas sobre qual tipo de atendimento, qual unidade procurar. Uma atenção primária que precisa de uma revisão da política pública a nível nacional. E talvez até alguns dos municípios aqui do estado assumir alguma unidade de pronto atendimento, uma unidade intermediária, um hospital de pequeno porte, para tentar dar esse auxílio ao estado. Doutor Pedro, agora o senhor vai olhar para mim e jurar que vai responder a verdade. Fica Nas gravado, né? urnas eletrônicas do ano que vem, o nome Pedro Pascoal estará presente e com que número? Se ele disser o número, já vai fazer campanha antecipada no pote. Bom, Não. vamos trabalhar com o que não é segredo para ninguém. Hoje, o meu chefe chama-se Gladson Cameli. Certo? E o Gladson Cameli, ele deve fidelidade a um partido chamado Progressista. Então já disse o número. Nessa linha de raciocínio, eventualmente, caso exista uma possibilidade de candidatura, eu não veria um outro partido que não fosse progressista, hoje federação, né? Mas, Narciso, essa pergunta ela é difícil de te responder agora e eu vou olhar lá dentro da sua câmera
no olho do telespectador. Você está com o mesmo dilema do Tarcísio de Freitas, lá, governador de São Paulo, que não sabe se é candidato a presidente ou a reeleição? O que eu posso te falar é o seguinte, eu fui uma indicação técnica. Né? A política, apesar de você falar que está dentro do meu sangue, que existe um histórico O familiar, senhor dá conta pessoal do governador, não foi indicado por não grupo foi indicação político? política, exatamente. É melhor assim, doutor? E eu ainda tenho, eu acredito que sim, com certeza. Inclusive, eu tenho muitas dificuldades de realizar conversas políticas, acordos políticos. Eu estou ali para fazer saúde. E nós temos ainda muita coisa a corrigir, Narciso. Mas o trabalho que você disse que realizou aí, você já está fazendo política ou não? É política, não é partidária, mas é política. Política pública de saúde, concordo. Quando o paciente chega, ou ao antigo médico, ou hoje ao secretário, você pergunta qual é o partido dele, em que ele votou para ser atendido ou não? Mas o que eu posso te falar, Narciso? Hoje, olhando ali dentro da câmera e chegando no olho do nosso telespectador, hoje eu não tenho intenção de me candidatar. Mas na intenção, qual é a diferença entre intenção e vontade? Pensamento de grupo. Pensamento de grupo. Hoje o grupo, Gladson Cameli, vem dando certo. Concorda? Se não tivesse dando certo, ele não estaria com a popularidade tamanha. 61,9% de aprovação na última pesquisa que nós pegamos. Não estamos vendendo a saúde de primeiro mundo. Tem muita coisa a ser melhorada, mas vem dando certo. Esse Eu percentual gosto de muito- aprovação- eu penso- Eu muito no gosto coletivo. muito quando você reafirma isso. Ainda não chegamos à saúde de primeiro mundo. Precisaríamos aí de mais uns 10 a 12 anos para chegar onde Mas, nós secretário, esse percentual aí das pesquisas, na sua opinião, vai ao encontro do que o senhor vê aí nas ruas? Sim. Hã? Onde o Gladson passa, ele é um É. fenômeno, né? Querido, todo mundo chega perto para aproximar. Agora, eu acho que é válido, talvez alguns que estão dentro do grupo, né? Talvez rever um pouco dos conceitos, recalcular rotas, enfim, né? Aqui eu já estou extrapolando do meu... Narciso, eu vou até apimentar esse tema, porque na eleição, a última eleição para vereador, que foi muito intensa, houve um representante da saúde Houve representante na da Câmara saúde. Municipal. Então, a saúde tem uma força grandiosa. E Foi o vereador? é o Ayashi. o Ayashi. Ah, o Ayashi, exato. 5.497 votos, o terceiro vereador mais votado. Condutor de ambulância, o meu parceiro de noites não dormidas no SAMU, dentro da pandemia, que aquele cabo ali passou 21 dias sem pisar em casa para não levar o Covid para os seus familiares e para suprir as baixas dos condutores, né, dos técnicos que se ausentavam ali por motivo de doença. Eu acho que esse pleito dele foi um pleito muito merecido. Ele é um cara que briga muito pela saúde, é um cara humano e realmente ali nós mostramos que nós temos alguma representatividade política, né? Temos ele lá na Câmara dos Vereadores. Acho que sim, que precisamos de representatividade na Assembleia Legislativa, precisamos de representatividade na Câmara Federal, por que não no Senado? E houve um tempo aqui no Acre que a presença de médicos, pelo menos na Assembleia Legislativa, era muito mais acentuada do que agora. Né? Hoje nós temos só a doutora Michele, né? Hoje só a doutora Michele. Tem uns ligados à saúde, né? Mas não médicos, né? Deixa eu só fazer aqui uma pergunta ao doutor Pedro, que eu acho, de certo modo, oportuna. Doutor Pedro, as pandemias são cíclicas desde os mais remotos tempos. A última foi a da Covid-19. E se tem por certo, que não se sabe quando, que uma nova pandemia pode estar aí botando sua cara de volta. O Brasil, já que você, como secretário de saúde, tem contrato com os demais secretários de saúde dos estados e até com o ministro da Saúde,
O Brasil está preparado para enfrentar uma pandemia tipo a Covid-19 ou uma mais agressiva ainda? Boa pergunta, Narciso. Boa pergunta. Acho que uma pandemia, dependendo do grau de gravidade, acho que nenhuma estrutura de saúde ela vai estar 100% pronta. Hoje o estado do Acre ele tem 94% da população que depende do sistema público, depende do SUS. É mesmo? 94% dos acreanos depende do SUS. Sem contar que nós estendemos atendimento para o Peru, para a Bolívia, recebemos pacientes de Guajará, Irunepé, Envira, todos os municípios que fazem fronteira aqui com o Acre, proveniente do Amazonas. Nós recebemos pacientes do Boca do Acre, pacientes de Extrema, Nova Califórnia, enfim, os pacientes de Rondônia acabam desaguando aqui. Estar preparado para uma pandemia, eu digo que não. Mas o SUS, ele tem uma capacidade de se readequar, ele tem uma flexibilização tão grande que mostra que nós fomos vitoriosos na pandemia de 2019, do Covid-19. 2019, mas que começou realmente em 2020. Foram 2 anos exaustivos, 2, 3 anos exaustivos. Eu não me recordo do ano de 2021. Vocês têm lembranças do ano de 2021? A pandemia começou em 2020, 2022 ela, com a chegada da vacina, Então, ela já se encerrou. foi 2021 ele foi foi extinto da nossa memória, é. né? E... Enfim, nós não estaríamos preparados, não. Mas o SUS ele tem uma capacidade de se Reinventar. remodelar incrível, né? Os recursos eles são redestinados. O governo tem recurso financeiro para pagar. Quando eu digo governo como um todo. O governo federal, o governo estadual, as prefeituras. Se bem planejado, se bem alocado, nós conseguimos fazer uma saúde de qualidade para a população. Se um dia tivéssemos um representante lá a nível da Câmara Federal, a primeira coisa que deveria ser revista é essa lei complementar 141, que fala sobre o mínimo constitucional. 12% para a saúde estadual é muito pouco. Precisa melhorar, né? Mas me dá uma oportunidade. Eu voto em ti, Narciso. Hein? Eu voto em ti. Não, Meu candidato. eu faço Com como compromisso de revisão da lei complementar 141. Mas, doutor Pedro, há quem conteste a repartição do orçamento público em percentuais para isto, para aquilo e para aquilo outro. Isso não tira a liberdade dos gestores dos orçamentos públicos, quer sejam o presidente da República, os governadores de estado e até os prefeitos, de agirem de acordo com as necessidades que se apresentam? O mínimo é 12%. Ele Não existe máximo. Mas Pode alguns levantar. gestores, eles, não digo que é o estado do Acre, mas alguns gestores, eles se fixam. No limite. Gastei No 12%, gastei 15% nos municípios, já cumpri o que eu tenho de constitucional. Então eu não preciso colocar mais 0,0001% a mais. Entendi. Não, está certo, você está correto. Estamos chegando ao final do programa, doutor Narciso, suas considerações Passou finais. rápido, hein? Passou Não, rápido. eu quero só dizer para o doutor Pedro que ele faltou com a verdade. Foi. Bem, Foi, doutor. É isso, Narciso. Como assim? ele é candidatíssimo. E quando chegar em abril, na hora que o senhor for assinar seu pedido de renúncia como secretário, eu disse, eu estou satisfazendo a previsão que eu nasci. Dia 5 de... Vamos marcar, então, a nossa próxima Tribuna Livre para dia 5 de abril. Isso. Vamos deixar marcado aqui já. Legal. Doutor Robson. Doutor Pedro, parabéns por estar conduzindo a saúde do Acre, que é difícil, é distante dos grandes Muito centros. bem. A gente nem de longe abordamos os gargalos da saúde, autismo, né, e outras questões que são atinentes à saúde. Mas vai nossos parabéns por colocar a iniciativa privada como um parceiro nesse momento. Todos são bem-vindos para ajudar na saúde do nosso querido e amado estado do Acre. Parabéns
pela condução da Secretaria da Saúde e que continue. Os meus votos, doutor Narciso, já são o contrário, que ele fique, porque como eu fui servidor público, eu sei a dificuldade de se montar uma equipe técnica para se trabalhar e quando se desmonta para pegar de novo, a coisa andando demora muito e muito. Parabéns, obrigado, doutor Narciso. Obrigado, Muniz. Doutor Pedro Pascoal, secretário de Saúde, foi um prazer recebê-lo aqui, parabéns pelo trabalho, sucesso, e que se o senhor decidir ser candidato, que possa obter sucesso também nesse novo desafio. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, claro, com o apoio do governador, com o apoio da equipe que o senhor montou aqui no interior e na capital, ok? Bom, eu agradeço, considerações finais aqui. Narciso, a gente disse que não... Eu disse por várias vezes, dessa água não bebereis. Mas eu vejo que meu compromisso é muito maior em fazer saúde do que estar brigando por legislação e fiscalização. Não digo mais uma vez que essa água não bebereis. Mas eu sei que tem muito gargalo ainda precisa ser corrigido. Último hora. A família Pascoal tem um resgate a fazer. Tem. E o Delbrando Pascoal, que daqui eu mando um abraço a ele. Vou entregar. A justiça foi muito justiceira com ele. A justiça foi justiceira. E talvez o que lhe estimule a você um dia voltar-se para a política seja para retomar o nome da família Pascoal no conceito político do nosso Estado. Perfeito. A saúde, na avaliação de vocês, melhorou? Uma forma da gente mostrar que nós temos competência para fazer aquilo que nos for designado. Então, se eu conseguir dar a contribuição nesses 2 anos e 9 meses, 2 anos e 10 meses na saúde pública, é uma maneira de mostrar que a família Pascoal ela tem seu potencial. Nós estamos aqui para enfrentar a guerra que for necessária e estamos aí às ordens. Muito obrigado. Sucesso! A gente chega ao final do programa, mais uma vez agradecendo a você pela audiência, pela paciência, pela preferência, prometendo voltar na próxima segunda-feira, se Deus quiser, no mesmo horário, eu, Narciso, o Osmi ou mais uma vez o Dr. Robson e um entrevistado. Do outro lado, você que é a razão do nosso sucesso. Se você perdeu o programa de hoje, não tem problema, porque amanhã ele estará de volta em reprise pela manhã, à sua disposição no Repeteco. Muito obrigado a todos pela audiência, boa noite. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite.